Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre animais territorialistas. Fugindo um pouco do habitué, digamos assim, vamos falar sobre o mundo animal, embora eu não seja biólogo ou estudante especificamente dessa matéria. Enfim, mas os animais são conhecidos de todos nós, inclusive a grande maioria das pessoas, das famílias, tem o seu pet de estimação, seja ele um cachorro, um gatinho, um passarinho ou até uma cobra de estimação. Os animais territorialistas, segundo o site animalia.org, segundo estudos publicados nesse site, digamos assim, cerca de 1.725 espécies são territorialistas. Isso, vejam bem, embora muitas pessoas digam que afirmem sem conhecimento de causa que todos os animais são territorialistas, apenas uma minoria. Até porque, segundo a comunidade científica, checado por mim em vários sites especializados, existem nada menos que 10 milhões de espécies de animais e bilhões de variedades de animais, sejam eles vertebrados ou invertebrados, mamíferos, répteis, anfíbios, crustáceos e assim por diante. Peixes, enfim, o universo é gigantesco, como todos nós sabemos. Agora, voltando aos animais territorialistas, não é coincidência o fato de que estão, na maioria dos casos, no topo da cadeia alimentar, ou seja, são eles que predominam. Os felinos, por exemplo, são animais territorialistas e estão no topo da cadeia alimentar, em toda a superfície terrestre, em todo o mundo. E esses animais são, por excelência, como eu estava dizendo, e não é mera coincidência, são extremamente violentos, agressivos. Não são por maldade, vamos deixar isso bem claro, mas por questão de sobrevivência. Eles jamais atacam por maldade, pelo menos na grande maioria dos casos, mas eles atacam sim suas presas para alimentar a si próprios e as suas crias, a sua família, digamos assim, num determinado momento, e também para se defender. Essa grande característica, digamos, inerente e natural dessas espécies, dessas cerca de 1.700 espécies. Diferentemente de alguns homens que também são territorialistas. Isso foi constatado e sacramentado, catalogado e registrado ao longo da história. Muitos líderes de países e republiquetas e cidades, estados ao longo da história da humanidade, pelo menos nos últimos 10 mil anos, são ou se comportam como animais territorialistas. Ainda hoje, em pleno século XXI, existem homens que agem e se comportam como animais territorialistas. Aí, por exclusão, podemos dizer que não são animais racionais esses cidadãos. E quem, dentre os homens ao longo da história, até os dias de hoje, é um animal territorialista? É aquele que, usando a força, usando argumentos espúrios e principalmente a violência desmedida contra seus vizinhos, seus países vizinhos, ou cidades vizinhas, ou estados vizinhos, anexam à força territórios. É o que o Putin, por exemplo, está fazendo, o atual presidente eleito de forma suspeita, que está no poder há décadas, faz lá na Rússia contra o país irmão e vizinho,
irmão na teoria, obviamente, a Ucrânia. É um animal territorialista buscando poder através da anexação de territórios vizinhos. Como se isso não bastasse, ele já está ameaçando fazer o mesmo com outros países vizinhos. E tem gente que aplaude isso, acha bonito, por ideologias também espúrias, por se identificarem com essa ideologia espúria. Essa ideologia pré-histórica, digamos assim, do territorialismo no meio dos animais supostamente racionais que somos nós, seres humanos. O Homo sapiens é um animal racional, mas só que tem as exceções. Poderia ser que essas exceções não são Homo sapiens, são descendentes, como eu já disse em outro vídeo, de uma espécie anterior, ou até pode-se dizer inferior, ao homem de Neandertal. Mas isso eu não posso afirmar peremptoriamente, até porque também não é minha especialidade as ciências que estudam a evolução da espécie humana. E são várias as ciências que estudam, mas eu não faço parte, não tenho informação de nenhuma delas. Mas como observador, como estudioso de modo geral, eu posso fazer essas observações, eu me permito fazer essas observações. Por que eu faço isso como crítico? Porque me choca muito, assim como a grande maioria da humanidade, os mais de 8 bilhões de seres humanos, esses sim descendentes ou integrantes da comunidade de Homo sapiens, ficam chocados com as atitudes de certos tipos de animais territorialistas. E só para finalizar, também ao longo da história da humanidade, aí podemos estender a um prazo bem maior que os últimos 10 mil anos, talvez os últimos 50 ou 200 mil anos, quando o homem começou a se entender por homem, digamos assim, por espécie humana, com todas as suas limitações e selvageria, por que não? O homem se torna extremamente agressivo e ao ponto de provocar guerras sanguinárias, ininterruptas, por vários motivos. Não muitos, mas são vários. Primeiro, em nome de Deus, isso ainda acontece, principalmente nos países onde predomina a teocracia, que seria o governo em nome de Deus, que é um absurdo, isso não existe, a pessoa tem que ser muito ingênua para acreditar nisso, que tiranos, déspotas, sanguinários estejam governando um território, por maior ou menor que seja, em nome de Deus. Não tem a menor possibilidade. Deus não coaduna a santidade, o divino não compactua com isso, com selvageria, com crime, com mentiras, com embuste, com corrupção, enfim, com qualquer tipo de anomalia ou patologia inerente à espécie humana. Um outro motivo seria, o segundo principal motivo, digamos assim, seria justamente a conquista de territórios, de espaço. O terceiro motivo seria por dinheiro, por riqueza, por saques. Historicamente, sempre que um exército de um país invadiu o país vizinho ou qualquer outros países, ainda que não fossem vizinhos, saqueavam as riquezas. Leia-se aí pedras preciosas, ouro, prata e obras de arte e outras riquezas materiais. E um quarto motivo seria por mulheres. Até hoje, alguns descendentes de Neandertal, digamos assim, como eu já disse em vários outros vídeos a propósito desse assunto, também matam para proteger ou para disputar uma mulher, ou matam a mulher, aí praticam feminicídio porque não aceitam um término de relacionamento ou perdê-la para um outro homem. Então, também é um motivo que, historicamente, o homem também se torna um animal selvagem incontrolável.
o que é muito triste e lamentável. Eu já gravei alguns vídeos sobre esse assunto, mas só estou fazendo uma pequena abordagem para dizer o quanto isso é triste, é condenável, é deplorável, mas infelizmente faz parte da natureza de alguns poucos, mas que causam grande estrago contra essas criaturas maravilhosas que são as mulheres, lamentavelmente. E a partir do momento que um indivíduo faz qualquer tipo de mal a uma mulher, está fazendo a todas e a todos nós, pessoas que defendem a evolução da espécie, e a evolução da espécie, obviamente, não poderia haver sem a presença feminina. E, além disso, principalmente defendemos as mulheres, que são criaturas maravilhosas, a começar por nossas mães, esposas, namoradas, enfim, noivas e assim por diante, filhas, sobrinhas, irmãs, enfim, o elenco é grande, amigas. Então, em defesa de todas essas mulheres, essas criaturas maravilhosas que Deus nos presenteou, é que nós ficamos extremamente indignados com esses animais que praticam qualquer tipo de selvageria contra elas. Mas esse vídeo é especificamente, eu só fiz esses comentários para dizer o porquê. E resumo da ópera. Todos esses motivos, esses 5 motivos que eu acabei de citar, inclusive o territorialista, tem um objetivo maior ainda para esse tipo de gente doente, megalomaníacos, é poder. Eles querem demonstrar poder sobre suas mulheres, seus territórios, seus súditos, seu povo, seus compatriarcas, seus compatriotas e assim por diante. E a partir do momento que a coisa extrapola a harmonia, a razão, a decência e tudo de bom que possa existir no meio dos relacionamentos humanos, a coisa passa a ser perigosa, passa a ser ameaçadora, deplorável, condenável e lamentável. Por isso que nós precisamos estar atentos a todos esses tipos de animais e principalmente, como é o objetivo desse vídeo, contra os animais territorialistas, porque o estrago que esses fazem é milhares de vezes superior ao estrago que um único indivíduo faz por uma causa exclusiva, tá certo? Então fiquem atentos a esse tipo de gente e não deem qualquer tipo de apoio pelo bem da humanidade e até porque não pelo bem de cada um de nós propriamente dito. É isso. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho, por favor, para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, saúde, gratidão. Um beijo grande e tchau. Até mais. Namastê.